também mais concretamente. Para isso desafiámos duas enfermeiras, uma de saúde infantil e uma de saúde materna, e as duas conjugadas. Bem, vamos lá ver, é a chave do sucesso para ter um desenvolvimento mais eficaz, tanto da criança como da mãe, porque eu acho que os dois vão crescendo em simultâneo. Temos então a enfermeira de saúde infantil, a enfermeira Vera Gouveia, obrigada pelo regresso, e a enfermeira Susana Franco, que já trouxe aqui o bebê. Nossa enfermeira de saúde materna já tem o bebê nas mãos. Obrigada. Como sabem, então, consigo, enfermeira Vera, falar um pouco, se calhar, da anatomia, porque a última vez que nós falámos, explicávamos os benefícios, não é? Já todos percebemos que o leite materno é o melhor e o mais barato. Com certeza, não esqueceu essa parte. Não, é o mais barato e é o melhor, não é? Com certeza. Então, muito obrigada pelo convite e gostaria então de falar inicialmente na parte da anatomia e fisiologia. Portanto, para que se perceba todo o resto. Portanto, a anatomia, temos os lóbulos da mama e dentro desse há uma estrutura de gordura e de um tecido de sustentação que é o que vai fazer sustentar a mama. Portanto, é o que vai fazer com que uma mama seja maior ou menor, mas não interfere. Os alvéolos, que são os pequenos sacos, que têm células produtoras do leite, são sempre similares em todas as mulheres. Elas são todas as mulheres têm estas glândulazinhas. Exatamente. Não é? Elas são os milhões, existem mais no primeiro terço da mama. Essas glândulas são aumentadas durante a gravidez e vão fazer com que haja a secreção do leite, a produção do leite aí nessa zona, que depois passa pelos ductos, que têm cerca de 1 a 4 milímetros, mais ou menos, e que depois fluem para a auréola. Na parte, ainda falando dos alvéolos, à volta dos alvéolos, tem umas células musculares, em que essas células musculares vão fazer a contração do próprio alvéolo e vão fazer com que o leite flua. Ainda na auréola existem umas pequenas glândulas, que são as glândulas mioepiteliais, que vão fazer uma secreção oleosa que vão proteger a própria mamilho e a auréola. Portanto, nada é por acaso, tudo está bem estruturado e bem pensado, digamos. Portanto, todo o leite sempre faz de creme protetor da mulher, por assim dizer. Sim, bem que muitas vezes, às vezes é necessário um apoio nesse sentido, mas fisiologicamente já o existe, portanto não seca, não tem uma proteção. Esta é a parte da anatomia. Então, em relação à fisiologia, como é que as coisas se processam? Essas glândulas produtoras de leite, quando o bebê mama, vai haver uma estimulação de uma pequena glândula, que é a hipófise, que vai produzir uma hormona que é a prolactina, e normalmente, meia hora depois do bebê mamar, essa hormona já está em circulação, e quando o bebê mama, vai estimular a produção para a próxima mamada. Ou seja, quando o bebê vai à mama, há uma estimulação de outra hormona, que é a ocitocina, que vai fazer com que o trajeto é o mesmo. Não sei se teremos imagem ou não disso. De momento não, mas ok. Mas dá para perceber que essa estimulação vai fazer com que aquelas células musculares à volta da auréola vão fazer uma contração para fazer com que o leite flua. Obviamente, essa produção da ocitocina não é só através da estimulação da boca do bebê, mas sim por uma série de fatores associados à mulher, que é uma sensação de confiança, daí que tudo o resto é muito importante, que é a sensação de confiança, de bem-estar, ter o bebê ao pé. Portanto, uma das formas de aumentar a produção de leite é, para além de colocar o bebê várias vezes à mama, é exatamente fazer o contacto pele a pele, que é colocar o bebê pele a pele, portanto chama-se o método canguru, que normalmente chamamos o método canguru, em que dá uma estimulação, uma sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar vai fazer com que essa ocitocina flua e haja a libertação do leite. Portanto, durante a mamada, o que vai acontecer... Mas também ajuda no útero, não é? Também ajuda na contração uterina para a mulher. Ou seja, quando há esse contacto e essa produção
acontece, o que o bebê vai fazer é retirar, a ocitocina vai fazer com que o bebê tire esse leite da mama. Mas a produção da prolactina é sempre favorável para a próxima mamada. Devo dizer também que a prolactina é mais produzida durante a noite, tem um efeito sedativo para a mãe e de relaxamento bastante grande, o que faz com que às vezes as poucas horas que a mãe dorme, às vezes durante a noite, porque o bebê mama muito durante a noite, e o facto do bebê mamar durante a noite não é por acaso, é porque tem a ver com a produção do leite. Portanto, esta é a imagem que aqui vemos, não é? Exatamente. E, portanto... E o contacto visual também é um pormenor engraçado. E o contacto visual também. Portanto, é a relação e é o estabelecimento da ligação que faz com que isto tudo aconteça. Daí se dizer que o bebê deve estar sempre próximo da mãe, nunca estar afastado. Uma das coisas que às vezes é necessário fazer em situações de doença ou enfim, situações não habituais, é que muitas vezes, quando uma mãe está separada de um filho, muitas vezes o que acontece é se levarmos muitas vezes a uma fotografia, às vezes perto da mãe, é uma forma de fazer com que o leite flua e se consiga levar esse leite ao bebê. Basta só uma fotografia, portanto, é a visualização e é o contacto, é o cheiro, é estar com o bebê, portanto, já agora voltando a uma situação normal, é estar com o bebê, é estar junto com ele, é tudo isto, e a confiança e a segurança. Daí que, por muito que se oriente, nós aqui vamos tentar explicar o melhor possível a forma e a técnica e a posição, que é fundamental. Então, a posição nem se fala, quer dizer, é uma aprendizagem da mãe e do bebê. Mas, acima de tudo, a promoção da autoconfiança e da autoconfiança do casal, do casal que vai ter connosco, da família, é dos fatores mais... É o tudo. É o que leva ao sucesso. Exatamente. E aquele pormenor, isto é um mito ou é verdade? Que o melhor ginásio para a mulher também é a amamentação? Também, com certeza. Ajuda a recuperar o peso. Ajuda a recuperar o peso, é uma das características do leite materno. Poderá ou não. Ou não? Ou não. Então é um mito. Se for demasiado estressante, aí pode a mulher não dormir tanto, por exemplo, ter mais tendência a comer. Pronto, não é assim tão verdade quando se pensava que era. Mas tudo acontecer neste ambiente saudável e propício, em princípio... Em princípio, vai ser favorecedor. Se não, já pode ser um bocadinho menos verdade. Mas se não for com este ambiente de stress, produzimos estas hormonas que estávamos aqui a referir, Sim, produzimos. Tanto a prolactina, a oxitocina, o bem-estar... A parte fisiológica em si acaba sendo eficaz. Depois os fatores exteriores a todo o ambiente. Poderá haver uma certa dificuldade, mas fisiologicamente está tudo preparado para que tudo funcione. Em princípio, não é? Mas pode sempre acontecer aquela mulher que não consegue aumentar e que supostamente tinha aquele desejo e sente-se menos mãe, mas não o é, obviamente. Com certeza que não. Estávamos então aqui a falar desta anatomia, como já vimos nestas imagens, também deste reflexo, e depois também temos a inibição e o stress, como estava a referir, mas como é que deve ser feito para tudo acontecer na normalidade? Temos de ter cuidado também com a postura, o que é a chave para o sucesso? A chave para o sucesso, eu vou começar por falar um bocadinho das recomendações da OMS, da Unicef, para que se tenha sucesso na amamentação. Um dos pontos que é muito fomentado é o início da amamentação na primeira hora de vida. Até há algum tempo atrás falava-se muito na primeira meia hora, mas a primeira hora de vida do bebê é chamada hora mágica, hora de ouro sagrada, quer para o contacto, quer para a amamentação, como para toda a relação mãe-bebê. Isso é um dos pontos. Outro ponto para o sucesso da amamentação e recomendação da Unicef é que se mantenha a amamentação nos primeiros 6 meses de vida, com todo o apoio e com todas as práticas que poderão ajudar a promover. Outro dos pontos é que essa amamentação seja complementada no primeiro ano de vida com a alimentação, a diversificação alimentar, mas que o leite materno continue a ser o alimento principal, não seja descurado. Os 6 meses de vida devem continuar e se prolongar, segundo a OMS, por 2 ou mais anos.
de forma que o sucesso realmente se estabeleça e os benefícios também. Porque não se pensa, até há pouco tempo pensava-se muito em amamentar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses já era muito tempo, mas cada vez vemos mais que vamos obter os benefícios. Mas quando pensamos, já que estava a falar desta parte da introdução de novos alimentos, isto certamente é uma dúvida que aparece a todas as mães, penso que é transversal. Nós não vemos a quantidade de leite que sai. Como é que sabemos se é o suficiente para o bebê estar saciado, satisfeito? É o suficiente quando o bebê normalmente larga espontaneamente a mama. Aí ele fica habitualmente satisfeito. É importante termos em consideração a composição do leite materno. Inicialmente, quando o bebê nasce, a mãe começa por produzir, ou já começa a produzir anteriormente na gravidez, o colostro. O colostro é o primeiro leite, é um leite mais amarelo, em que não tem tanta quantidade de gordura. A gordura é a substância que vai dar a saciedade ao bebê, que ele fique satisfeito. Se isso não acontecer, o colostro, como não tem tanta gordura, não tem tanta quantidade, há a tendência do bebê a ir mamar mais vezes, mamar para estimular a produção. A chamada subida do leite, mais ou menos pelo segundo, terceiro dia, vai haver cada vez maior produção de leite. Aí passamos a ter um leite mais de transição e depois maduro. O leite maduro já é um leite que vai ter no início da mamada terá uma composição e mais para o fim da mamada terá outra composição. No início da mamada é menos rica em gordura, para o bebê mamar, estimular a produção, ingerir leite e depois, mais no fim da mamada, ele já vai ser mais rico em gordura, vai saciar mais o bebê e ele vai ficar mais satisfeito, vai largar espontaneamente a mama. Em princípio. A natureza é maravilhosa, não é? O primeiro leite, no fundo, é um leite com mais glicose para tirar aquele apetite que ele tem inicialmente. E depois o segundo, mais gorduroso, é o que vai realmente aumentar o peso ao bebê. Daí a importância de, quando se fala de aleitamento materno, dizer que se deve esvaziar sempre uma mama e depois ir à outra mama. Só depois, se necessário. E muitas vezes Mas pode não acontecer, não é? E pode não se acontecer. o bebê se sentir satisfeito. E pode não acontecer, e às vezes o que acontece pode ir depois da segunda, que às vezes as pessoas acham que já não é suficiente e optam pelo leite artificial. Voltar à primeira mama é uma opção também, porque quando há uma estimulação, a estimulação é feita de um lado e é feita do outro. Portanto, muitas vezes pode-se voltar outra vez à primeira mama. Portanto, o importante é que se ingerir ou à quarta, sim, eu falo na terceira ou à quarta. Enquanto o bebê não estiver satisfeito, convém... Ou seja, segundo os últimos estudos, diz que 67% dos bebés vão à terceira, portanto, voltam à inicial. O que muitas vezes, que é uma coisa muito desconhecida pelas pessoas. É uma situação muito que muitas vezes as pessoas desconhecem. Mas também o que pode acontecer, e com certeza há muitas mães a que acontece, o bebê parece que quer comer, mas depois adormece. E depois adormece. Isto quer dizer que ele já não tem fome? Porquê é que o bebê depois adormece? O que acontece é que os bebés, quando vão à mama, os bebés juntam duas coisas que são muito importantes para ele, que é o calor humano e a alimentação. Nós somos dos poucos seres vivos que temos berços e alcofas para colocar os bebés. O que é que acontece aos outros seres vivos? Andam sempre com os seus bebés ao colo. E há e o calor humano e a relação que se estabelece é fundamental para isso. Então, o que é que acontece? Eles juntam os dois aspectos e acabam muitas vezes adormecendo na mama. Há pequenos estimulação de pequenos reflexos ao nível da mão, ao nível do pé, ao nível da cabeça, na orelha. E isto, sabe, isto é uma coisa que a gente não pode dizer, é aqui, aqui e ali. Cada bebê é um bebê e cada pai, cada mãe tem a sensibilidade de perceber o que é que o faz muitas vezes acordar ou perceber aquele bebê especificamente, porque os bebés de facto não são todos iguais, porque nós não somos todas pessoas iguais. E o que acontece é isso. Portanto, eles muitas vezes juntam os dois aspectos, que é o calor humano que eles tanto precisam,
Portanto, eles tanto precisam de calor humano como precisam do leite materno, que é o que o faz crescer e desenvolver, e muitas vezes eles juntam essas duas coisas. Outro aspecto também muito importante é, às vezes, o bebê é muito abafado com muita roupa. Eles até, às vezes, e depois vamos falar na pega, às vezes o facto de ter muita roupa é o suficiente para ele, às vezes, não conseguir manusear a cabeça e ter um movimento mais amplo. E isso é muito importante. E portanto, estes dois aspectos são muito importantes para que realmente o bebê consiga agarrar bem na mama. Mas eu já estou a passar, estou aqui a reparar que já estou a repassar aqui um bocadinho para o outro tema. Só dizer que a maioria dos bebés ingerem nos primeiros 5 minutos 90% do leite que precisam, e depois é também mais um complemento. Mas depende muito dos bebés, da capacidade de sucção do bebê, dos ductos de cada mulher, e às vezes em cada mama o diâmetro dos ductos é diferente, e do número de ductos. O número de ductos que existem. Pode ser mais de um lado. Que há aquela rede, no fundo é a rede que flui o leite, anda à volta a média anda à volta dos 9, mas pode ir até aos 18 e um bocadinho menos. Portanto, às vezes, de uma mama à outra, daí o facto de muitas vezes os bebés preferirem mais uma mama do que preferirem outra. Tem muitas vezes a ver com isso. Com a saída do tal leite. Mas o estômago dos bebés é todo pequenino. Não, é tudo igual. E vai mudando consoante os dias. No primeiro dia, normalmente, o estômago do bebê é mais ou menos do tamanho de uma cereja. Cerca de 7 ml, entre 5 e 10 ml que o bebê necessita de leite. Por isso, o colostro é em pequena quantidade, e ao passar dos dias, à medida que o bebê vai estimulando e vai mamando, então vai crescendo. Mais ou menos à volta do terceiro dia, ele vai mamar em cada mamada mais ou menos 25 ml, e depois vai crescendo. Ao final de, por exemplo, de uma semana, já vai ter o tamanho mais ou menos de uma ameixa, 51 ml em cada mamada. Isto é uma aproximação, quer dizer que o bebê vai ficar satisfeito com o leite da mãe à medida que ele vai estimulando, vai passando os dias, a mãe vai produzindo mais leite e o estômago do bebê vai aos poucos aumentando. O bebê não tem que mamar no primeiro dia logo 30 ml. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade em perceber o que se ele ficou satisfeito, se não ficou com aquela quantidade, porque não veem as quantidades. É preciso terem atenção que realmente são pequenas. No primeiro dia é muito pouco o que ele necessita, até que nas primeiras 24, 48 horas muitas vezes eles dormem, não têm necessidade de grande alimentação, grande quantidade de alimentação, por isso estão a recuperar do seu nascimento. E também ajudou a mulher a recuperar gradualmente para depois ser mais eficaz na amamentação. Outros não, vão estimular a mama para que haja maior produção do leite. Há um aspecto que eu também queria salvaguardar. Vamos lá ver se eu consigo, se eu tenho tempo de dizer os dois. Um dos aspectos é o facto de em determinadas alturas o bebê mamar um determinado número de vezes e depois chegar a uma altura e mamar muitas vezes, que dá a sensação que a mulher parece que já não tem leite, ou aquela falsa sensação de que o leite é fraco. Uma mulher que saudável e que se alimenta adequadamente nunca tem um leite fraco. Portanto, isso é um tabu dos maiores que nós conseguimos muitas vezes ouvir. Assim, as africanas ou populações que têm... É um verdadeiro mito. Pois, e elas amamentam e os bebés conseguem progredir mais ou menos favoravelmente enquanto são amamentados. Depois é que, quando deixam de sair, é que é mais complicado. E o que é que acontece nestes picos de crescimento? Que às vezes acontecem por volta da terceira semana, depois à sexta semana, depois ao terceiro mês, mas não é garantido que seja taxativo, mas é mais ou menos. Portanto, o que acontece é que há uma maior produção da hormona do crescimento. E havendo uma maior produção da hormona do crescimento, o que acontece é que há uma maior saciedade. Havendo uma maior saciedade, os bebés vão à mama mais vezes. Portanto, têm a sensação, têm a vontade de ir à mama, e porque têm mais apetite, digamos, para mamar, porque precisam, porque estão a aumentar mais naquele período do que em qualquer outro. O que é que acontece? Muitas vezes há uma sensação de menos leite, mas ao fim de 3, 4 dias essa produção já está normalizada e adequada àquele bebê. O que é que acontece? Se há uma insegurança e o leite artificial está tão perto
que às vezes é só pegar, não é? O que acontece é que se dermos um leite extra, que não seja leite materno, o organismo materno não vai perceber que há necessidade de maior produção. Portanto, ele automaticamente, para proteger a mulher, não vai produzir essa quantidade que precisa. Não é que não seja capaz, mas porque percebe que não é necessário. O contrário, erradamente, não é? E quase que aí já entrava no tema do próximo Exato. dia, mas já não deixo Não, mais. está até tudo porque o nosso tempo interligado. acabou. Passou Sim. também rapidíssimo. E no próximo dia nós continuaremos a falar com estas nossas duas convidadas acerca da pega correta, também dos problemas mais frequentes, seja o engorjamento, as mastites que são tão chatas, como é que se previne, como é que se alivia, não vai querer perder pitada.